12 milhões de pessoas, segundo a OMS, em 2019, no Brasil, foram diagnosticadas com depressão. Isso é muito sério, irmãos, porque a depressão é listada como uma das doenças mais incapacitantes, entre as 10 doenças mais incapacitantes no nosso século, está entre elas a depressão. E ela varia tanto em frequência, quanto em origem, intensidade, gravidade da situação. Hoje nós vamos falar sobre isso e ver o que a Bíblia diz sobre essa doença, depressão. Queridos, antes de nós começarmos a falar de um assunto tão sério, gostaria que nós pudéssemos curvar a nossa cabeça e orar, falar com Deus, para que Ele possa nos orientar dentro dessa aula. Vamos fechar os nossos olhos nesse momento? Senhor Jesus, te peço agora, Senhor, ó Deus amado, que Tu venhas a nos dirigir nessa aula, Senhor. Falar aos nossos corações, Senhor. Nos dar clareza, Senhor, dos Teus propósitos, Senhor. Ó Senhor, e ajudar-nos, Senhor, a lidar nesse mundo mal, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, dá-nos direção, Senhor. Na Tua palavra. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, olha, embora a Bíblia não fale sobre a depressão com este termo, depressão, até porque ainda não havia esse termo, né, na época das escrituras, quando os autores escreveram a Bíblia Sagrada, ela nos mostra muitos heróis da fé e homens de Deus que passaram pelos sintomas da depressão. Quais são esses sintomas? Entre eles tem sinais, são uma tristeza profunda, dificuldade para ação e reação, fadiga geral, uma fadiga que você parece que está tão exausto, exaurido nas suas forças, visão negativa de si mesmo, perda de espontaneidade, insônia ou dificuldade de concentração, ou os dois até, né? Perda de apetite são alguns dos sinais da depressão. E a gente pode ver na história bíblica alguns de nossos irmãos que tiveram muitos desses sintomas. Entre eles, podemos falar sobre Jó, Moisés, Jonas. O próprio apóstolo Pedro sofreu desses males, né? As causas da depressão são inúmeras, irmãos, mas antes de eu falar para você o que quais são as causas da depressão, eu quero desmistificar muitas coisas que nós aprendemos e já ouvimos até dentro da igreja falar sobre a depressão, né? Por exemplo, não é verdade que a depressão ela seja sempre resultante de um pecado pessoal ou de falta de fé. Eu já ouvi alguns falarem que a depressão... porque você não tem fé. Se você tiver fé, você não vai ter tanta tristeza, você não vai estar doente com depressão, né? Você não vai ter depressão. Então, e também alguma coisa você fez de errado para que você esteja assim, com essa tristeza, com esses sintomas, com essa tristeza tão profunda, afundado na depressão. Isso não é verdade. Então ela não é sempre, ela pode ser, mas não é sempre resultado disso, ok? Também não é causada por autopiedade. Aquela pessoa, ela tem tanta pena de si mesma que ela entrou em depressão. Também não. Ou seja, errado um cristão ter depressão ou
está em estado depressivo, é errado, ele não é crente porque ele tem depressão. E isso são mitos que devem, desde já, você deve, na verdade, se afastar desses conceitos mal formados sobre a depressão, ok? Crentes de todo mundo, os crentes de todo mundo estão expostos a essa doença. Crentes do mundo inteiro estão expostos a essa doença. E eu quero te dizer que também estados depressivos podem, é um mito dizer que eles podem ser curados através de alguns exercícios espirituais. Não existe uma fórmula pronta para que as pessoas em depressão sejam curadas. Não existe uma fórmula pronta. Existe sim um Deus que pode todas as coisas e pode curar a depressão, mas Ele cura do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Crentes, então, no mundo todo estão expostos a essa doença. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 42, nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 6. Salmo de número 42, do versículo 3 ao versículo 6. Vou começar. Está escrito lá assim, ó. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Isso é um poema, irmãos, dos coraitas, dos descendentes, tá? De Coré. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Aqui nós vemos o poeta, um servo do Senhor, apresentando um estado de depressão, irmãos, de uma tristeza profunda, uma angústia que não largava, apesar de ser um cristão. Então o Senhor nos mostra que crentes do mundo todo, de todas as épocas, desde que o pecado entrou no mundo, lembra lá da primeira aula? Nós vivemos numa terra amaldiçoada, pisamos numa terra destinada aí ao fogo do juízo de Deus, e que nós, desde que o pecado entrou, nós estamos sujeitos a muitas tribulações e doenças. Talvez você ache que a depressão seja a falta de fé ou pecado, porque você não tem a depressão como uma doença. Você não entenda que ela é uma doença mensurável até. Então, essa mistificação em volta, em torno dessa doença, da depressão, faz com que você ache, alguns irmãos achem até que seja possessão demoníaca. Não é. A depressão é uma doença. E assim como você não se sente à vontade para dizer para uma pessoa que tem pressão alta, assim, se controla essa pressão, faz ela baixar agora.
Você não pode dizer para uma pessoa que tem depressão: levanta dessa cama, vamos embora. Tenha fé, se controla. Se você pensar assim, você vai ver o quanto que isso é cruel com quem está doente. Causas físicas da depressão. Ela tem causas que podem ser físicas. E talvez você aí esteja tão atribulado e você pode, a princípio, procurar ajuda médica, porque ela tem causas físicas. Pode ser privação de sono, pode ser falta de exercício físico. Deixa eu te falar sobre a privação de sono. Nós vivemos num mundo hoje extremamente conturbado, que exige muito de cada um de nós, inclusive exige muito profissionalmente. E aí, acorda-se cedo, às vezes o trânsito, como quem vive em grandes centros urbanos, enfrenta um trânsito terrível para chegar até o seu local de trabalho, leva horas nesse trânsito, na ida, no retorno, então tem que sair mais cedo. Às vezes, depois do trabalho, vai para a faculdade, vai para o curso para melhorar, se profissionalizar, né? Então, chega tarde em casa e dorme-se pouco e mal. Temos inúmeros barulhos, preocupações e dormimos mal. Por causa disso, queridos irmãos, muitas pessoas têm depressão por causa da privação do sono. Falta de exercício físico também, vivemos o tempo todo, às vezes, sentados, não nos exercitamos. Isso causa depressão. Efeitos colaterais de determinados medicamentos. Talvez você tome um medicamento que o efeito colateral dele seja a depressão. Doenças, pessoas que têm doenças crônicas, têm uma tendência, dores crônicas, perdão. Pessoas que têm dores crônicas têm uma tendência muito maior a ter depressão, porque ela passa por aquele estresse durante o tempo inteiro. Então ela pode, em algum momento, entrar em estado depressivo por causa das dores. Então, uma dieta imprópria, então você come mal, isso pode também causar depressão. Daí a necessidade de nós cuidarmos bem do nosso corpo. Eu quero te dizer que o Senhor te comprou por inteiro. Ele comprou o seu corpo, o seu espírito. Pessoas às vezes vivem como se Deus só quisesse sua alma, só estivesse interessado no seu espírito. O Senhor está interessado em você inteiro. Você é toda de Deus, do Senhor. Daí a necessidade de cuidarmos bem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Paulo diz lá em 1 Coríntios 3,16: vocês não sabem que vocês são santuário de Deus? Ora, você não sabe? Cuide-se bem, cuide-se bem. Há também evidências de tipos de depressão que acometem membros da mesma família. Então, às vezes, pessoas da mesma família, elas têm uma disfunção genética que é difícil de comprovar de forma conclusiva, mas que várias pessoas da família têm uma tendência à depressão. Então ela pode ser também genética. O fato é que não somente a depressão, mas também outros males da humanidade podem ser transmitidos aí de geração em geração, né? Então outros males da humanidade, infelizmente, desde que Adão pecou, Adão e Eva pecaram, né? Nós continuamos a gerar filhos, né, irmãos? Então, transmitimos aí outros males de geração a geração. Há também aí algumas alterações bioquímicas e um desequilíbrio, às vezes, bioquímico também pode causar depressão.
Então a depressão ela também pode ser causada por uma disfunção química no cérebro. Então às vezes você tem falta de algum tipo de substância no cérebro ou tem produzido menos dessa substância, você pode vir a ter a depressão, que é facilmente tratada, né? Novamente equilibrando aí essa substância que você não tem produzido. Por isso é necessário procurar um médico. Você precisa, se você sentir algum sintoma de depressão, perceber a depressão, procurar um médico, porque ela pode ser tratada. Há também causas psicológicas, né? Tem causas físicas e causas psicológicas também. Causas ligadas à própria vida e à família, né? Vamos lá, o próprio contexto familiar pode te levar à depressão. Algo que aconteceu na sua infância, um fato recente que te causou um estresse muito grande, pode levar à depressão. Então, causas ligadas à própria vida e à família, estresse e perdas importantes. Então, às vezes, nós temos estresse e perdas importantes. Sabe um personagem bíblico que teve um estresse muito grande, perdas muito importantes, que o levaram à depressão? Foi Jó. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí, em Jó, já que você está em Salmos, um livro antes de Salmos. Jó capítulo 1, versículo de 18 a 19. Diz assim: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Jó perdeu todos os filhos e filhas, genros, noras, no mesmo dia. Perdas importantes. É desesperador pensar numa coisa dessa, né? Então ele tem essa grande perda. E no capítulo 2, versículo 9, ele ainda ouve sua mulher dizer assim: então sua mulher lhe disse, ele já estava doente, além de ter perdido seus filhos, Jó teve uma doença que causava feridas, tumores em sua pele, e não sarava, ele ficou coberto de chagas, aquilo coçava e saía delas pus, e aí a mulher olha, ela perdeu seus filhos, olha o marido daquela forma, ele perde todos os seus bens. Então existem pessoas que passam por perda, ele passou por tudo ao mesmo tempo, né, irmãos? Mas existem pessoas que passam por perda de entes queridos, perdas importantes de emprego, de trabalho, passa também por perda pelo divórcio ou por problemas conjugais. E aí a mulher, quando vê ele coberto de chagas, passa por doenças, perda da saúde. Ele disse assim, ela diz para ele, no capítulo 2, versículo 9, você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra, ela diz para Jó. E aí no capítulo 3, versículo 23 a 26, nós podemos ver Jó dizer assim: por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto, e a quem Deus fechou as saídas? Pois me vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como água. O que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Jó entrou numa depressão
numa tristeza e numa angústia profunda por conta de estresse e perdas importantes. Desespero diante da impotência. Então nós já falamos causas ligadas à própria vida e família, estresse e perdas importantes como causas psicológicas, e também desespero diante da impotência. É frequente alguém ficar deprimido quando se sente impotente para resolver problemas que surgem. E aí, às vezes, alguns problemas surgem e você se vê sem saída, você se vê sem forças, sem respostas para aquele problema. É um filho que às vezes está nas drogas e você não consegue ajudá-lo, não aceita ajuda. É um casamento que você percebe que não está mais conseguindo se ajustar e você não vê saída. São tantas as dores, irmãos, e a impotência diante dessas coisas, isso também causa depressão. Jó, capítulo 6, versículo de 11 a 13, ele diz assim: que esperança posso ter se já não tenho forças? Como posso ter paciência se não tenho futuro? Acaso tenho a força da pedra? Acaso a minha carne é de bronze? Haverá poder que me ajude agora que os meus recursos se foram? Quantos de nós nos sentimos assim? Acabou os meus recursos. Quem é que vai me ajudar agora? Existe esperança para você. Jesus é a nossa esperança. Ele pode nos ajudar quando os nossos recursos se vão. Há esperança em Cristo. Existe esse desespero quando nós nos deparamos com a nossa própria impotência. Quando nós nos deparamos com a impotência diante de situações tão graves da vida. E eu quero que você agora olhe para você e veja se não é uma dessas situações que você está mergulhado. Pensamentos negativos. Existem pessoas que ela têm uma tendência a ter pensamentos negativos, né? Sabe aquela história do copo meio vazio ou meio cheio? Você enche o copo até a metade de água. Alguns vão dizer, olha, o copo está meio cheio. Outros vão dizer, o copo está meio vazio. Não é? Essas pessoas que só veem o copo meio vazio todo o tempo, nunca conseguem ver o melhor, tirar o melhor da situação. Pode ser uma situação tão feliz, mas ela procura o detalhe ruim daquela situação, aquilo que é ruim. Essas pessoas têm uma dificuldade muito grande de ser felizes e elas também têm uma facilidade de entrar em depressão, de cair na depressão. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Provérbios 27, 19 agora, tá pertinho aí, depois de você tá em Jó, Salmos, Provérbios. 27, 19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Se você é uma pessoa muito negativa, tem pensamento negativo, se olhe no espelho. Se esse é você, peça ao Senhor ajuda. Você precisa começar a mudar os seus pensamentos, a olhar para aquilo que há de bom na vida, para aquilo que há de bom na situação. Sempre haverão coisas ruins nessa vida aqui. Só na eternidade que só vai haver coisas boas. Mas nós precisamos saber viver enquanto estivermos aqui. Ira não tratada. A ira não tratada também leva à depressão, você sabia? Sim, irmãos. Aquela pessoa que não perdoa, ela se ira, tem raiva, se sente tremendamente injustiçada por todos e talvez tenha sido injustiçada. Mas ela não perdoa e ela traz sempre à tona aquela lembrança. Sempre à tona
a lembrança da injustiça, da humilhação. Ela se ira e não trata a sua ira. O tratamento para a ira é o perdão. Você precisa perdoar. A pessoa que tem uma ira, que na verdade afaga a sua, está sempre afagando a sua ira, ela tem uma tendência muito grande. Ela está andando no caminho para a depressão. Perdoe. Perdoe. A ira não pode passar, irmãos, de um dia para o outro. Lembra de Efésios? Efésios 4:26. Não pode dormir, não pode dormir irado, sem começar a tratar. Trate a sua ira, comece a orar, a perdoar aqueles que te fizeram mal. Pecado e culpa. Pessoas que pecaram e sentem uma culpa muito grande. Ela se pune. Aí é o contrário, né? A ira não tratada, ela é direcionada ao outro. O pecado e a culpa a pessoa não direciona, vou explicar melhor, a pessoa não direciona o seu perdão ao outro. O pecado e a culpa, a pessoa não consegue direcionar o perdão para si mesma. Ela não se perdoa. Eu quero te dizer que se você se arrependeu do seu pecado, mas aí é necessário arrependimento. Você pecou, se arrependeu, falou com Deus, confessou o seu pecado, o Senhor já te perdoou. Se perdoe, porque Ele já te perdoou. E se você ainda não se arrependeu e não confessou o seu pecado ao Senhor, eu te dou essa oportunidade. Talvez você esteja em depressão porque você ainda não confessou o seu pecado. Se arrependa, largue o pecado, solte, entregue ao Senhor, confesse a Ele, volte desse caminho de pecado, para que o Senhor possa tratar o teu coração. Para que o Senhor possa tratar o seu coração. Essa é a tua oportunidade. Não perde, não. Não perde, não. E aí, precisamos entender que existem pessoas que elas já entraram, elas já estão num poço. Você lembra que a depressão ela tem graus? Que eu falei logo no início. Ela já está num grau muito elevado, ela já está num poço muito profundo. Eu estou fazendo para baixo porque a depressão não leva você para cima, para Deus, ela leva você para baixo. Ela está num grau muito profundo de depressão. Essa pessoa precisa de ajuda. De ajuda. E aí existem psicoterapeutas, conselheiros cristãos, pastores, que vão poder ajudar essa pessoa. Principalmente médicos e psicoterapeutas, conselheiros, que vão poder ajudar essa pessoa a caminhar com o Senhor, a caminhar para sair desse poço. Você precisa pedir ajuda. E se você conhece alguém, se existe alguém na sua casa, alguém próximo a você, que precisa da sua ajuda, você pode estender a mão a essa pessoa e ajudá-la. Efeitos da depressão. A gente já falou das causas. Quais são os efeitos da depressão? Sentimento de incapacidade gerando infelicidade. Pessoas deprimidas costumam se sentir sempre sem esperança. Você lembra de Jó falando? Eu não tenho mais futuro. Não foi isso que nós lemos? Pra quê? Eu não tenho mais futuro. A pessoa se sente sem esperança. Ela não tem entusiasmo para nada. Ela é totalmente desanimada. Doenças físicas. Então ela começa a tristeza profunda. Ela acompanha às vezes o luto, a solidão, né? Ela baixa a imunidade do organismo e ela faz com que um dos efeitos dela é fazer com que você adquira outras doenças.
Então, a depressão, a tristeza profunda pode fazer com que a pessoa deprimida adquira outras doenças por causa da baixa de imunidade, a baixa autoestima e retraimento. É uma pessoa que ela com a depressão pode apresentar um retraimento por causa da baixa autoestima. Ela tem uma visão errada de si mesma, uma visão desequilibrada. Lembra do pastor falando? O pastor falou em alguns, o pastor aqui da Igreja Cristã Nova Vida falou em algumas pregações que nós devemos ter uma visão equilibrada de nós mesmos, né? Então, a pessoa com depressão, ela tem uma visão desequilibrada. Ela se acha sempre inferior, sempre péssima, e ela se retrai. Um dos efeitos é ela se isolar, ela ficar em isolamento, ok? Forte tendência suicida, e aí a gente precisa ter muita atenção a essa forte tendência suicida. Não existe meio de fuga mais completo para uma pessoa que está em depressão do que tirar a própria vida, direta ou indiretamente. Então, há muitos deprimidos que jamais vão pensar em suicídio, mas outros apresentam um propósito firme de dar fim à vida e escapar dessa existência penosa. Então, Jó, ele amaldiçoa o dia do seu nascimento, ele revela claramente seus desejos de morte. Elias também. Elias desejou a morte e até intentou contra a sua vida. Abra aí, 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis 19, de 3 a 5. Diz assim: Elias teve medo, um homem cheio do Espírito Santo. Elias é aquele que foi, transladado pelo Senhor. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá, ele deixou o seu servo e entrou no deserto, ele caminhou um dia para dentro do deserto sozinho. Chegou a um pé de giesta, sentou-se embaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Depois se deitou debaixo da árvore e dormiu. Sabe o que Elias fez? Deixa eu traduzir. Deixou o servo dele do lado de fora, andou para dentro do deserto, a distância de um dia, quer dizer, eu vou ficar lá, no deserto não tem água, não tem alimento, não tem nada. Deitou debaixo de um pé de giesta, orou pedindo ao Senhor, tira a minha própria vida, só que ele já tinha armado o cenário para morrer. Eu vou morrer aqui no deserto. Deitou e dormiu esperando a morte. A depressão, ela causa uma tendência suicida. Jonas também pediu a morte. Falou, pode me atirar do barco. Uma tempestade na água, o barco para todos os lados e Jonas no porão dormindo. Por quê? Porque ele não tinha mais vontade de viver e pediu a morte. Depois pediu para que eles atirassem ele no mar no meio da tempestade. Ele pediu a morte. É preciso estar muito atento, irmãos, a esse desejo de alguns suicidas. Proposta de ajuda a depressivos. Então, você que tem alguém próximo que está em depressão, você tem que lidar primeiro diretamente com as causas da depressão. Então, você vai lidar diretamente com as causas. Vamos lá de novo para Salmos? Vamos lá para o Salmo 42, novamente, que nós começamos lendo esse Salmo. O salmista fala? Ele diz para ele mesmo: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Qual é a causa da sua tristeza?
você tem que lidar diretamente com a causa. Lembra que eu falei? Tem causas diversas. Nós falamos de diversas causas. Você tem que lidar diretamente com a causa da sua tristeza. O depressivo. E você pode ajudar, você que não conhece alguém que está em depressão, essa pessoa a lidar com essa causa. Confie em Deus. E aí, você precisa confiar no Senhor. Só que você tem que entender que a depressão, você confia em Deus. Não basta dizer às pessoas deprimidas assim: confie em Deus que a depressão irá embora. Isso é simplificar demais o problema. E pode até piorar o problema, porque essa pessoa vai achar que ela tem falta de fé. E ela vai se sentir mais deprimida ainda. É muito mais proveitoso você colocar a mão sobre essa pessoa e dizer: eu estou do seu lado nesse momento. Eu confio que o Senhor vai te curar e te tirar dessa depressão. Precisamos confiar em Deus. Essa sua confiança e esse apoio vai ser muito melhor para essa pessoa. A pessoa vai se sentir amparada num momento tão difícil. Prepare-se para lidar com desespero. Você precisa aprender a lidar com desespero no meio da depressão. Deus está sempre no controle de tudo, mas nós não temos controle. E às vezes não temos controle do nosso próprio estado emocional. Ana, mãe de Samuel, quando se viu extremamente triste, numa situação que ela era impotente, ela não podia gerar filhos, sendo ameaçada pela outra esposa de seu marido, Eucana, ela foi direto ao templo do Senhor, se ajoelhou e no seu desespero ela se entregou ao Senhor. Como que ela soube lidar com o desespero? Quando ela sentiu que ela não tinha mais controle com as suas emoções, ela caiu aos pés do Senhor e falou com Ele. Aprenda a lidar com a raiva e a culpa. Então, a maioria de nós precisa de ajuda para aprender a lidar com a raiva e com a culpa. Lembra de novo do copo meio vazio, meio cheio? Então você vai sofrer injustiças na vida. O apóstolo Paulo, quando ele foi para o seu julgamento em 2 Timóteo, um homem que abriu tantas igrejas, que fez tantos discípulos, que foi uma bênção para tantas pessoas, no seu julgamento ele escreve a Timóteo: ninguém estava lá para me apoiar. Ninguém foi. E aí, logo após ele falar isso, ele diz que isso não seja imputado como culpa sobre eles. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ele perdoou. Ele aproveitou um momento de injustiça para, em vez de alimentar a raiva, aquele momento encorajou um processo de perdão para ele. Você precisa aprender isso. Que nesse momento você pode direcionar, aprender a lidar com a raiva e a culpa e direcionar isso para que você possa perdoar, para que você possa perdoar pessoas e perdoar a si mesmo. Se arrepender, momento de arrependimento, se for culpa por pecado, momento de perdoar o outro, momento de pedir perdão a Deus, momento de pedir perdão às pessoas. Confronte o seu modo de pensar. Se você é negativo, você precisa confrontar o seu modo de pensar, ok? Ser mais positivo. Por que eu só estou olhando da forma errada para as coisas? Por que eu só penso em coisas ruins? Tudo que é ruim. Abra aí em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Talvez você esteja também só vendo coisas ruins, né? Pessoas que eu acho que abrem
só vem televisão, reportagens sobre morte, violência, tráfico, elas têm uma tendência a pensar só em coisas ruins, só em violência, não é verdade? Então, preste atenção naquilo que você está vendo, preste atenção naquilo que você está pensando. Vamos direcionar nossos pensamentos? Capítulo 4, versículo 8 de Filipenses diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha, glória! Vamos pensar naquilo que é bom? Sempre há o que é bom. Sempre há. Jesus, se você não conhece Jesus, Ele é a coisa mais excelente que existe. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador, porque você terá esperança em um futuro. Você vai poder pensar naquilo que é nobre, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é puro. Um dia eu estarei com Cristo. Se a situação aqui estiver tão ruim, eu posso pensar, glória, um dia eu estarei lá com Jesus, onde não haverá mais luto, mais dor, mais choro, mais doença. Cristo estará comigo todos os dias. Será maravilhoso, eu não vou pecar mais. Você vai poder pensar nessas coisas, e isso é real, é verdadeiro. Eu quero te dizer que isso é verdade. Jesus existe, Ele é absoluto, Ele não é uma teoria, Ele é a verdade e a vida. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador. Aceite, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Viu? Aprenda a ter maior domínio sobre si mesmo e sobre as circunstâncias que o envolvem. Então, quando você se sente impotente diante das situações, você tem que entender que Jesus, o Senhor, Ele não está impotente. Ele tem o controle de todas as coisas. E aí, se você está sentindo que o teu espírito está conturbado e que você está desesperado por causa da sua impotência, lembre-se que Deus é todo poderoso, Ele tem todo o poder. E peça a Ele: Senhor, dá-me domínio próprio. Diga aí, domínio próprio. Dá-me domínio próprio para que você possa controlar as suas emoções. Viu? Todas as suas emoções. Procure apoio. O Senhor criou a igreja por quê? Porque nós deveríamos o quê? Nos apoiar uns aos outros. Lá no princípio o Senhor falou: não é bom que o homem esteja só. Fez para ele uma companheira. Ele nos quer em comunidade. Você precisa procurar apoio. Ore, peça ao Senhor direção. Procure um irmão da igreja. Peça ao Senhor: Senhor, me dirija a um irmão da igreja, aquele que tem condições. Peça a Deus a direção certa para falar com alguém, para desabafar com alguém sobre o que você está passando. Um conselheiro cristão, um pastor, alguém da sua confiança, para que você possa falar. Um ancião da casa do Senhor, alguém que tem experiência. Jovens, você que está passando por dificuldade, procure alguém de mais idade, alguém, um ancião da casa do Senhor, uma serva do Senhor, alguém mais velho, para que você possa se aconselhar, se confessar, falar com essa pessoa, desabafar com ela, e não pessoa que tem a mesma idade que você, não outro jovem, porque ele tem a mesma idade que você. Talvez ele seja um servo do Senhor, sim, cristão, mas o Senhor nos direciona sempre a nos aconselharmos com os mais velhos. Quero deixar esse conselho para você que é jovem, com as pessoas que têm mais experiência, ok? Então procure apoio. Apoio. Dedique-se aos outros. Eu achei isso muito importante. Você que está passando por depressão,
começando a entrar numa tristeza profunda, ou já está no meio desse processo. Os alcoólicos anônimos demonstram que pessoas que vivenciam determinado problema contribuem para a sua própria cura quando se dedicam a ajudar os outros. Então, se você se dedicar a ajudar alguém, isso vai te ajudar a sair da depressão. Olha só, dentro da igreja você pode pedir, irmão, eu posso ajudar, eu posso fazer algum trabalho aqui na igreja. E você pode começar a se dedicar ao serviço da casa do Senhor. Você pode se dedicar à oração. Em vez de você começar a olhar para os seus próprios problemas, a orar por outros, por pessoas que estão passando por outros problemas, começa a orar por essas pessoas. Jó, ele começou, deixa eu ler. Eu vou ler para que vocês possam entender exatamente o que isso quer dizer. Eu não marquei aqui, mas o Senhor mudou a sorte de Jó. Deixa eu ler aqui. Eita. Aqui, ó. Depois que Jó, capítulo 42, versículo 10. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Jó parou de se concentrar em si mesmo e começou o quê? A se dedicar aos outros. Olha aí. Pratique e incentive a prática de exercícios físicos. Ok? Pratique e incentive a prática de exercícios físicos. Uma boa alimentação, exercícios físicos regulares podem ajudar em muito o nosso organismo a enfrentar melhor as doenças. Conclusão, irmãos. Gary Collins, referindo-se a um ministro cristão, fez a seguinte citação: todo indivíduo que pensa já ter colocado todos os caminhos de Deus convenientemente organizados numa tabela, analisados e correlacionados com explicações superficiais e convenientes, de modo que tem plenas condições de responder a todas as dúvidas dos corações feridos, ainda tem um longo caminho a percorrer no labirinto de mistério que chamamos de vida e morte. Você não sabe tudo. Quanto mais nós dependemos de Deus, somos dependentes do Senhor, entregamos a Ele e percebemos que temos muito a aprender, que não controlamos as coisas, mais fácil nós vamos sair do estado depressivo. E talvez nunca entremos, em nome de Jesus, nesse estado. Então, eu te sugiro para que você entregue sua vida ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E deixe o Senhor cuidar de ti. Amém? Eu encerro essa aula pedindo a Deus que Ele tenha falado ao seu coração, que você possa buscar auxílio, apoio, ajuda, você que está em depressão. Saiba que o Senhor, Ele não te julga, Ele quer te curar, te ajudar, Ele está pronto a te estender a mão. E a igreja também, que é o corpo de Cristo. Que Jesus te abençoe.